Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá Maria, olá José. Vamos aqui dar continuidade, ao nosso estudo que nós iniciamos na aula passada. Nós falamos de potencial, agora nós iremos falar do trabalho da força elétrica, que é complementar ao potencial da força elétrica, ok? Pois bem, para tal, nós vamos ter que realizar uma pequena revisão lá do conteúdo da primeira série, só para a gente ter para a gente lembrar como é que era isso, ok? Então, nós vamos trabalhar, nós vamos falar de trabalho de uma força constante. Essa força é uma força que vai ser aplicada sobre um corpo, ok? Observa que aqui nós estamos trabalhando ali logo após as leis de Newton, que você viu lá no primeiro ano e você deve lembrar bem, Então aqui nós temos um corpo qualquer de massa M e ele vai se deslocar de um ponto A até um ponto B, onde há uma determinada distância. Então, se ele aplicar uma força sobre ele, essa força vai gerar uma variação de velocidade. Então, se vai ter uma variação de velocidade, ele vai sofrer um deslocamento. Então, o trabalho de uma força constante, ele é igual ao produto da força aplicada sobre vezes o deslocamento adquirido. Ok? Deslocamento em metro, força em newton, trabalho em joule. Muito bem. O trabalho da força não depende da trajetória, e sim do deslocamento entre os pontos A e B. E trabalho e energia são medidos em joule, simbolizado pelo J maiúsculo. Ok, então conforme a aula passada, nós vimos que o potencial elétrico, V, que é medido em volts, é igual à razão entre a energia potencial elétrica, que é medida em joule, pela carga, medida em coulomb. E nós vimos também que esse mesmo potencial elétrico pode ser medido de uma outra maneira, aonde inicialmente a gente trabalhava aqui com a carga de prova. Agora esse potencial elétrico ele vai tomar uma outra carga. Que carga é essa? É a carga geradora do campo elétrico. E aí essa carga vai ser dividida pela distância, que é medida em metro, e nós vamos levar em consideração o valor da constante eletrostática, que no caso aqui eu botei o K0 como se fosse o VA. Perceba que nós temos o quê? Duas maneiras de se calcular o potencial elétrico, Então, essas duas maneiras estão corretas. Pois bem, eu posso determinar a energia potencial elétrica utilizando essa ideia que o potencial elétrico é igual. Como assim? Observe que inicialmente nós dissemos que o potencial era a razão da energia potencial elétrica pela carga de prova. E nós dissemos que também o potencial elétrico era igual ao produto da constante eletrostática vezes a carga sobre o deslocamento. Então, os dois são iguais, os dois medem o potencial. Portanto, se eu quero saber a energia potencial elétrica, eu vou ter que fazer aqui, produto dos meios, de maneira que a energia potencial elétrica vai ficar isolada e a cargazinha que, a carga de prova que estava aqui, junto com ela, nesse membro da igualdade, ele vai para o outro lado. Ele estava dividindo, vai multiplicando. Então, esta aqui é a maneira que nós vamos calcular o valor da energia potencial elétrica, ok? Onde nós temos a carga, que agora é o produto de duas cargas, a distância M, a constante eletrostática K0 e a energia potencial elétrica. Então, se é energia, é medida em joule. Muito bem. O que a gente pode acrescentar sobre essa informação?
é que, independentemente do sinal da carga de prova Q, né, Qzinho lá, sabemos que ela se desloca espontaneamente no sentido da diminuição da energia potencial elétrica. Então, ela vai sempre entender o quê? Ir para o local que a energia potencial elétrica é menor. Só que isso não implica na diminuição do potencial, ok? Observa que potencial elétrico é uma coisa, energia potencial elétrica é outra. São duas grandezas diferentes, que são até medidas com unidades diferentes. Então, nessa primeira situação aqui, ó, você tem uma carga de prova maior do que zero, né, positiva, vai do ponto A e se desloca até um ponto B, ok? Ó, observa que o potencial de A é maior que o potencial de B. Nessa segunda situação, você já tem uma carga de prova menor do que zero e ela vai se deslocar, aí, no caso, espontaneamente do ponto B, né, para o ponto A, que é o ponto de menor potencial, para o de maior potencial, ok? Então, o potencial de A maior que o potencial de B. Muito bem. Então, sabendo disso, podemos trabalhar, né, podemos determinar, desculpa, o trabalho da força elétrica, que eu chamei aqui de tesão, né? Mas pode ser aquele tal lá que a gente já conhece, o símbolozinho tal, né, a letra grega. Então, nós temos aqui um corpo, né, está eletrizado, no caso ele está eletrizado positivamente, e você tem aqui uma carga negativa no ponto A. A carga de prova é negativa e a carga geradora é positiva. Então, haverá o que? Uma força de atração, né? Mas como a carga é geradora positiva, o campo elétrico vai ser de afastamento. De qualquer forma, a força elétrica vai fazer com que a carga vá de A para B, né? Isso porque ela é negativa. Observa que B é próximo da carga geradora. Nessa outra situação, você tem uma carga positiva, né? Uma cargazinha de prova positiva no ponto A, e aí você tem o quê? Um campo elétrico de afastamento e tem uma força elétrica de repulsão, né? Porque carga de mesmo sinal se repele, então ela vai de A para B, ok? Então lembrando que haverá um deslocamento, então você vai perceber que ela vai ter uma diferença entre as energias potenciais elétricas, né? Então, portanto, o trabalho da energia elétrica, né? O trabalho da força da energia elétrica, né? Que vai de A a B, né? Do ponto A ao B, tanto faz de qualquer uma das cargas, é igual ao que a subtração da energia potencial no ponto A, que ela estava inicialmente, menos energia potencial elétrica do ponto B, que é para onde ela foi. Como nós já sabemos, energia potencial elétrica do ponto A é igual ao valor da carga de prova vezes o potencial em A. E a energia potencial elétrica de B, né, no ponto B, é igual ao produto da carga de prova vezes o potencial que existe em B. Muito bem, ó, observa que são bem semelhantes, né? Isso do que a gente fez. São semelhantes, mas não são iguais. Então, eu substituí esse daqui nesse ponto e essa daqui nesse outro ponto. E vem para onde? Vem para cá. Ó. Então, pode dizer que o trabalho de A até B é igual ao produto da carga de prova vezes VA menos o produto da carga de prova vezes BB. Então, o que é que tem em comum aqui? A carga de prova. Eu deixei ele aqui em evidência, né? Multiplicando por quem? Pela subtração de VA menos VB, potencial menos potencial de B. Esse potencial, essa subtração aqui, nós já conhecemos. Quem é? É a DDP, a diferença de potencial entre A e B, que a gente já descobriu, né? A gente calculou na videoaula anterior. Portanto, se essa carga de prova que está multiplicando
ela vai vir o quê? Dividindo. Portanto, né, a DDP, diferença de potencial que é medida em volts, ela vai ser igual à razão do trabalho da força elétrica, que é medida em joule, por quem? Pelo valor da carga elétrica. Ok? Então, o que é que a gente vai relembrar lá daquela primeira fala, né, que foi uma revisão? Em algum momento, nós dissemos que o deslocamento, né, a trajetória que a força, né, que a carga vai realizar quando ela vai de um ponto A para um ponto B, não vai influenciar, ok? Observe essa imagem aqui, que nós temos aqui duas superfícies equipotenciais planas, né, ó. Tem aqui as linhas de força, que estão representando o campo elétrico. Nós temos essa superfície A e essa superfície B. Se ela é a superfície equipotencial, quer dizer, em qualquer ponto aqui que eu estou passando em A, ele vai possuir o quê? O mesmo potencial. Da mesma forma que em B, em qualquer local que eu passar, ele vai ter o mesmo potencial. Então, por isso, né, assim, e aqui nós temos a distância entre eles. Então, ó, independente da trajetória que ele realize, ele vai ter o que? O mesmo trabalho, né? Então, observa aqui, esse terceiro aqui, é a mesma coisa. Os três vão determinar o mesmo trabalho. Então, ó, o trabalho da força elétrica resultante sobre uma carga que não depende da fórmula da trajetória, e sim dos pontos de partida A e B. Certo? Para alterar o valor do trabalho, seria necessário variar o valor da carga, né? Ou os pontos de partida e de chegada. Né? Pegar uma outra superfície potencial, por exemplo. Então, nós temos aqui agora um campo elétrico uniforme. Né? O que é um campo elétrico uniforme? Ele é determinado, né? ele surge quando você tem duas placas planas e paralelas, né, carregadas, cada um com uma carga diferente. Então, você vai ter aqui um campo elétrico uniforme. Como é que eu determino o trabalho da força elétrica em um campo elétrico uniforme? Pois bem, esse trabalho, né, ó, que aqui é o talzinho de A até B, ele vai ser igual aqui ao produto da carga vezes a DDP, né, a diferença dos potenciais. Quem é a DDP? A DDP é o VA menos o VB. Então, aqui é uma outra maneira de você encontrar também o trabalho, correto? E nós temos aqui também como determinar a diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico uniforme. Então, tem um ponto A e eu tenho um ponto B. Como é que eu vou determinar essa DDP? Pois bem, essa DDP, U, ela é igual ao produto do campo elétrico vezes a distância entre os dois pontos, certo? Molezinha, vamos lá. Então, nós vamos ter uma atividade dessa semana, que vai ser a primeira atividade. A segunda eu vou passar na quarta-feira, certo? Então, por isso que eu botei aqui de 26 a 30 de abril de 2020. Mais uma vez, eu vou utilizar o livro texto. No caso, você vai ter que realizar os exercícios, né? 33, 34, 35 da página 40, você vai resolver. Da mesma forma, na página 41, você vai resolver o exercício 36. E aí, o que é que vai acontecer? Lembre que a gente já fez na aula anterior uma outra atividade, né? Então, agora a gente vai incluir as duas em um trabalho só. Então, os exercícios das páginas 40 e 41, que eu acabei de passar, em conjunto com os exercícios da página 37, né, que é as questões 30, 31 e 32, que eu passei na aula passada, deverão ser enviados até às 18 horas. Esse horário não vai ser alterado. Todos já sabem como é que envia e tudo, não tem mistério. Então, até às 18 horas do dia 30 de 4 de 2020, que é a quinta-feira.
né, em formato PDF através da turma do Google Sala de Aula. Atenção, né? A atividade deve ser realizada com equipes de 1 a 6 componentes e conter capa. Vale quantos pontos? 1 ponto. Quarta-feira eu vou passar uma outra atividade valendo também 1 ponto. Ok? Até mais, pessoal. Até a próxima.